Amós 7, de 1 a 9. Foi isso que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita. 2. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que vocês viu não acontecerá, pois isto que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pares, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto ao muro. Algumas traduções falam em cima do muro, né? Que havia sido construída, usando-se um prumo, e segurava o prumo em suas mãos. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com esse prumo, não fecharei mais os olhos para o que fazem. Em outra versão diz que ele não passará mais pelo meio do seu povo. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruína, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, para poder trazer a Tua palavra, trazer aquilo, ó Pai, que Tu colocou em meu coração, Senhor. Senhor, que Tu possa falar por mim, Senhor, que Tu possa, ó Pai, que tudo que possa sair da minha boca seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem que eu vejo até poucas pregações. Na verdade, eu nunca vi uma pregação sobre essa palavra, né? E assim, é uma palavra que me chama muita atenção, né? Onde Deus vem trazer o seu juízo no povo de Israel. Hoje nós vamos falar das 3 visões que Amós teve, né? E o tema da nossa palavra de hoje é passando pelo prumo. Amém? Amós, um profeta, que o significado do nome dele é carregador de fardos. Amós, ele era um boiadeiro, né? E era o plantador de fígado. Um dia o Senhor, lá no campo, chama Amós e manda Amós ir até o reino do norte para profetizar, e até Israel para profetizar, né? E o que me chamou muita atenção aqui nessa passagem é que Amós, ele era um homem simples, um homem do povo, assim como o rei Davi, né? E o Senhor tira ele lá do meio do nada, no meio dos bois, no meio da plantação, e traz ele para profetizar. Mas tem algo aqui mais interessante na vida de Amós que eu pude perceber. Amós, ele era um profeta, mas ele não veio de família profeta. A família dele não tinha profeta. O que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nesta noite? Você não precisa ser filho, filha, parente de pastor, de bispo, de apóstolo, para você ser profeta. Basta você seguir aquilo que o Senhor quer que você siga, basta que você faça aquilo que o Senhor quer que você faça, que você pode ser um grande profeta. E o Senhor quer levantar aqui nesta noite, aqui nesse ministério, grandes profetas do Senhor. Meus amados, nós estamos chegando ao fim, né? O fim, a cada dia que passa, se aproxima mais. E o Senhor quer que eu e você se posicionamos através do querer dEle, para que nós possamos cumprir a sua obra aqui na tua terra. Ele está esperando que isso aconteça para que Ele possa voltar e levar a sua igreja amada, né? E assim, é muito interessante você pegar uma passagem dessa que nos entusiasma, né? Que nos dá força para mostrar para a gente que nós podemos
cada um de nós, cada um de vocês que está aqui nesta noite, você pode, você deve, que o Senhor possa te usar poderosamente, que Ele possa querer, que você possa querer ser usado por Ele, para que tudo aquilo que é preciso fazer aqui nesta terra seja feito, né? Então, para a gente poder entender melhor essa passagem, que vamos voltar um pouco lá atrás, o que aconteceu? Depois da morte do rei Salomão, o reino foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, né? O reino do norte estava Israel e o reino do sul, Jerusalém. Quando o Salomão morreu, o rei Salomão morreu, esse reino foi dividido, né? Então, assim, existia de uma certa forma entre os dois reinos alguns problemas. E um dos maiores problemas que acontecia era que o reino do norte tinha medo que o reino do sul fosse tomado, né? Então, assim, o Jeroboão, ele era um homem que depois, Jeroboão é o primeiro Jeroboão, que tem dois, né? O filho de Nebate. Ele ficou com medo. E o que acontece? O povo de Israel saía de Israel para poder adorar em Jerusalém, no templo, né? E quando o rei Salomão morreu, que se dividiu em dois reinos, ele tinha medo que o povo saísse do reino do norte e fosse para o reino do sul, né? E com isso, ele começou a idolatrar outros deuses. Mais na frente nós vamos ver o que ele fez. E Amós, um grande profeta que o Senhor levantou para poder profetizar sobre a vida de Jeroboão, né? Então, a primeira visão que Amós teve foi a visão do gafanhoto. Deus manda, nós possamos ver, projeta para mim, Zé, por favor, 7:2. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então Deus, para castigar aquela nação, Ele primeiro usa Amós em visão, e Amós vai lá e profetiza, e fala para eles: olha, eu tive uma visão, e nessa minha primeira visão, o Senhor está dizendo que os gafanhotos irão consumir toda a terra. Então, assim, o que é o gafanhoto? Né? Aquele bichinho que corta tudo, né? Que acaba com tudo, né? Então, toda a plantação de Israel estava sendo determinado para Deus, por Deus, para que fosse destruída, né? Então, nós vivemos isso no dia de hoje. Quantos gafanhotos têm nos afligido, quantos gafanhotos têm tentado destruir aquilo que a gente tem, a nossa finança, a nossa família, tudo aquilo que Deus tem nos dado, Ele tem tentado tirar. E aí o que acontece? Nessa visão, Amós vai lá e profetiza, e diz: ó Senhor, não faça isso. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas. E eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos, nos contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então Amós vai lá e clama ao Senhor e pede ao Senhor que não aconteça isso. E o Senhor atende a Amós. Nós podemos perceber aqui, nessa primeira visão, o quanto Deus é misericordioso, né? Quando nós clamamos, o poder da oração, o poder daquilo que tu pede ao Senhor, né? Muitas das vezes está determinado, mas aqui naquele caso Deus voltou atrás e Deus não permitiu que o gafanhoto destruísse aquela plantação. E muitas das vezes Deus está esperando a gente clamar por Ele, está esperando a gente chamar por Ele e pedir para Ele tudo aquilo que a gente precisa, por mais que esteja determinado, por mais que você esteja com uma doença incurável, por mais que você esteja numa cama, num leito, com um problema financeiro, um problema familiar, um problema no seu relacionamento, Deus está dizendo: clama a mim
e repartir-te-ei. Irei te responder. Clama a mim. Muitas das vezes a gente deixa de abrir a nossa boca para poder orar, deixa de jejuar, para poder ficar chorando, né? Se a gente soubesse o poder que tem a oração, o poder que tem aquilo que sai da nossa boca, para o bem e para o mal, nós usaremos melhor. E aí Amós tem uma segunda visão. Agora Deus vem com uma visão, vem com um planejamento mais forte ainda. No versículo 4, Zé, por favor. Foi isso que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar o seu povo com grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar. Devorará toda a terra. E mais uma vez, Amós clama ao Senhor. Senhor, não faça isso. Israel é muito pequeno. Não faça isso. E mais uma vez o Senhor escutou Amós. E mais uma vez o Senhor poupou aquela nação incrédula, uma população que vivia em idolatria por causa de uma oração, por causa de um pedido de um profeta. Sendo que, se isso acontecesse, o fogo, ele não ia devorar só a plantação, ele ia devorar tudo, tudo, ia acabar com Israel, né? E muitas das vezes, Deus nos mostra primeiro o gafanhoto na nossa vida, né? E a gente não dá importância. Às vezes o nosso gafanhoto é um problema familiar, um problema de relacionamento, né? Um problema que pode ser resolvido. E aí a gente não clama, não tenta solucionar, não tenta resolver, e Deus vem com outro. Agora vem com fogo. Agora eu vou te colocar fogo. Agora eu vou acabar com você. E muitas das vezes a gente não clama a Deus. Muitas das vezes a gente não pede Ele, que Ele traga tudo aquilo que precisamos para que isso não aconteça na nossa vida. Muitas das vezes a gente deixa acontecer primeiro para depois tentar agir. Meu irmão, eu não sei qual o seu problema, mas Deus sabe todos os nossos problemas. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Mas saiba de uma coisa. Ore, jejue. Não deixa o problema crescer. Não deixa esse problema acabar com a sua vida. Não deixa esse problema destruir a tua família, destruir o seu lar. O inimigo hoje tem vindo com uma fúria tão grande para dentro das casas, para dentro das famílias, porque ele sabe que quando ele destrói uma família, ele não destrói um só. Ele acaba com 2, 3, 4, 5, né? E famílias são totalmente acabadas, destruídas por causa da fúria do inimigo. E aí Deus, e Amós tem a terceira visão. A terceira visão de Amós está no capítulo 7, versículo 7, Zé. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé, junto ao muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em suas mãos. O muro representava o povo de Israel, um povo idólatra que andava em idolatria. Jeroboão, filho de Nebate, fez tudo ao contrário à vontade de Deus. Projeta para mim 1 Reis 12, 28 ao 33, por favor. 1 Reis. 1 Reis 12, 28 a 33. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro, disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, esses são os deuses que trarão vocês do Egito. Colocou um dos seus bezerros em Betel e outro em Dan, nos 2 extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras
e designou para serem sacerdotes homens do povo, que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel. No 15º dia, no 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifício aos bezerros que havia feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifícios no altar em Betel. Instituiu, desse modo, uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Então você vê aqui nessa passagem por que Deus trouxe tudo isso a Israel, né? O rei foi levantado e ele fez tudo ao contrário aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que Deus queria para aquela nação, ele fez ao contrário. Israel, no reino do norte, depois da morte de Salomão, tiveram 20 reis. Os 20 reis, nada o que eles fizeram prestaram. No reino do sul, em Judá, foram também 20. Desses 20, somente 6 reis fizeram algo que era a vontade do Senhor. Agora você imagina a ira de Deus contra esse povo, né? Um país, uma nação que Deus levantou para poder adorar, né? Para ser a sua casa, para ser o seu santuário, e o povo adorava outros deuses. Então essa visão sobre o muro, né? Todas as visões que Amós pediu para que Deus não trouxesse, as duas primeiras ele conseguiu, agora a terceira ele não conseguiu. Deus estava sobre o muro, com o seu prumo na mão, para poder trazer juízo àquela nação. O prumo representava naquele momento ali a presença de Deus, né? Aqui alguns devem saber o que é um prumo, né? O prumo é para medir uma parede na vertical, né? O alinhamento dela, né? Então Deus mostra para Amós no versículo 7, volta de novo lá, Amós 7, 7. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído usando-se um prumo. Esse segurava o prumo em suas mãos. Número 8. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com esse prumo, não fecharei mais os olhos para o que eles fazem. Olha o que o Senhor fala. Tem uma outra tradução que o Senhor diz que não passarei mais no meio desse povo. Aí você vê a ira do Senhor. Amós, na primeira visão do gafanhoto, Amós ora a Deus e Deus escuta. Na segunda visão de Amós do fogo, Amós ora a Deus e Deus escuta. Agora na terceira, Deus não escuta mais Amós. Por quê? Porque o povo teve oportunidade. Assim como Deus trouxe nossa nação em 2015, né, uma grande crise financeira, né, que foi um sinal para o povo brasileiro. E agora essa pandemia, Deus está nos sinalizando. E Deus não espera nada do mundo, Deus espera da sua igreja. Que a sua igreja adore em espírito e em verdade. Que a sua igreja cresça em maturidade. Que a sua igreja deixe de olhar para o lado. Que a sua igreja olhe somente para o alvo, que é Jesus Cristo. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. Deus quer que nós crescemos. Assim como Ele levantou Amós como um profeta, Ele pode me levantar e pode levantar você. Eu, há muitos anos atrás, eu sempre falei que eu não tinha chamado para ser pastor, evangelista, que o meu chamado é outro. Mas de um tempo para cá eu tenho entendido que eu tenho o meu chamado. Mas por que que eu não posso ter um outro chamado? Por que que eu não posso fazer outra coisa, aquilo que Deus estabelecer para que eu faça? Por isso temos que dizer sempre: eis-me aqui,
Eis-me aqui, Senhor, irei aonde for, irei anunciar o seu nome, jamais te negarei. Deus tem esperado de mim e de você, que aonde que nós estivermos, qualquer lugar que chegamos, que nós possamos ser luz naquele lugar. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Eu não sei o que você é, dentro da tua casa, dentro do teu carro sozinho, dentro do banheiro, mas Deus sabe. Ninguém melhor do que Deus para poder te conhecer. E que nessa noite, o Senhor está dizendo: estou passando com prumo no meio da minha igreja. Estou passando com prumo na tua casa, na sua vida. Você precisa se aprumar, você precisa tomar uma direção. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Não há tempo mais, meus irmãos. Não há tempo mais de esperarmos. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você hoje. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Ela tem que ser soberana na nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos entender que Deus tem um chamado para cada um de nós. E que nessa noite Deus possa despertar o teu chamado. Que Deus possa te mostrar, possa colocar desejo em seu coração, de desenvolver isso dentro de você. Que você não deixe a vergonha, que você não deixe a preguiça, que você não deixe as suas mazelas ser maior do que isso. Vocês estão entendendo até aqui? Aleluia. O prumo de Deus está passando. O prumo de Deus está sobre a sua casa, né? Chega de idolatria. São tantas igrejas falando mentira, pregando em verdade, e pregando aquilo que Deus abomina. São tantas igrejas falando em nome de Deus, mas naquele dia não herdará o reino dos céus. Que nós não sejamos essa igreja, que nós não perdemos o nosso tempo à toa, para você vir aqui vazio e sair vazio. Que você, se você entrou aqui vazio nessa noite, que você saia cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, que você saia cheia de Deus daqui. Nós não podemos perder tempo, nós não temos mais tempo. Para que nós vamos vir para a igreja? Para ficar olhando o irmão, a irmã, se ele está bem vestido, se ele está mal vestido? Meus irmãos, Deus tem que ser o centro da vontade. Não adianta você vir aqui para agradar o homem, para agradar o pastor, para agradar o bispo, para agradar alguém que te chamou, que te convidou. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais de mim, Deus quer muito mais de você. Que nós possamos entender isso. Então, por isso que Deus está passando com prumo no meio do teu povo. Zé, projeta para mim em 1 Coríntios 6, 9, 10 e 19. 1 Coríntios. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Deus não quer mais brincadeira. Deus não brinca de ser Deus, nunca brincou, né? Ele não quer mais que nós andamos pelo caminho errado. Nós sabemos que o caminho correto ele é estreito, mas é o caminho que nos leva à salvação, é o caminho que nos leva ao céu, é o caminho que nos leva até o Senhor. Vamos ler 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 19 agora, por favor, Zé. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha o que Deus está falando. Nós precisamos sair dessa idolatria, nós precisamos ser prumados por Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos todos os dias pedir perdão a Deus, todos os dias fechar as brechas abertas. Nós precisamos entender que nós não podemos andar no erro, não andar no pecado. Nós temos que errar agora e pedir perdão daqui a alguns minutos. É o mínimo que nós temos que fazer. Nós não podemos deixar que o pecado seja maior
do que o amor de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, o teu corpo é templo do Espírito Santo. 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 Diga isso para o seu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O prumo de Deus, ele é muito, assim, engraçado que o prumo é algo que a gente usa na construção, que se você começar a levantar uma parede, sem colocar o prumo ali no segundo tijolo, a parede vai ficar torta. Se você não usar o prumo no início da parede, você depois não consegue prumar a parede, você não consegue mais colocar ela no prumo, né? Você vê que assim é tão, né, é algo que a gente usa material, mas está tão ligado assim com as coisas de Deus, porque assim somos nós. Quando a gente entra na igreja, a gente se converte. Se você não começar a partir dali a andar, né, na vontade de Deus, daqui a pouco você está com um pé na igreja, outro na rua. Você está com um pé dentro e o outro fora. Você não consegue mais ser aprumado. Então o prumo não é para ser usado depois que a parede está pronta. O prumo é para ser usado no início da parede. Assim Deus tem falado. Eu não sei quanto tempo que você tem, que você já é cristão. Mas Deus está dizendo para você, volte ao princípio. Volte ao primeiro amor. Volte e se aprume. Volte, que eu quero te levar numa direção correta. Tem muitas pessoas, um tempo desse eu estava conversando com uma pessoa, né, e essa pessoa é cristã há mais de 30 anos. Mas assim, eu não sei aonde que ela aprendeu, que na hora que eu vi, eu só pedia misericórdia a Deus pela vida dela, né? E nós temos algo dentro de nós chamado ego, que é um troço assim impressionante, que se a gente não matar ele todo dia, ele cresce cada vez mais. Ele vai tomando uma proporção gigantesca dentro de nós. E a gente fica cego, não consegue mais ouvir ninguém. Tudo que falam para a gente está errado. Só nós que estamos corretos. A gente não consegue enxergar o nosso erro. A gente não consegue enxergar aquilo que nós fizemos errado, que estamos praticando errado. Para isso a gente precisa todos os dias se prostrar ao pé do Senhor, se humilhar, para engrandecer o nome dEle. Nós precisamos todos os dias pedir perdão para Deus, pedir para Ele direcionamento, posicionamento, sabedoria. Só assim nós iremos conseguir enxergar aquilo que nós estamos fazendo errado, só aquilo que nós não conseguimos ver, que nós estamos seguindo pelo caminho errado. Meu irmão, se apruma na vontade do Senhor, que o prumo do Senhor está passando na sua casa, o prumo do Senhor está passando na tua vida, o prumo do Senhor quer nos mostrar o caminho correto. Permita que o Senhor faça isso na sua vida, permita que o Senhor possa mudar as suas mazelas, o seu querer, que o querer do Senhor na nossa vida possa ser maior do que tudo, que o querer do Senhor possa estar acima da tua vontade. Quem aqui nessa noite deseja que o prumo do Senhor passe na sua vida? Quem deseja que o prumo do Senhor venha sobre a sua família, sobre o seu querer? Mas Deus está dizendo o seguinte, que antes de passar na sua família, Ele quer passar na sua vida. Deus está dizendo que antes dEle tocar na tua casa, Ele quer tocar primeiro em você. Sabe por quê, meu irmão? Se você estiver no prumo do Senhor, se você estiver na direção do Senhor, os seus amigos, a sua parentela, eles vão olhar para você e vão ver Deus, vão ver Jesus na sua vida. Você não vai precisar abrir a sua boca, porque eles vão vir, eles vão estar junto de você, eles vão falar, gente, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? O que Deus está fazendo na vida dela? Eu também quero isso. Sabe por quê, meu irmão? Nem você, nem o teu familiar quer sofrer. Então, quando a gente consegue algo que vai nos tirar do sofrimento, a gente se agarra naquilo ali. O amor do Senhor, Ele é para mim, Ele é para você. Que você possa ser passado pelo prumo
do Senhor. Que você possa ser um vaso, que você possa ser usado, que você possa ser moldado, que o Senhor possa te usar poderosamente. Você precisa entender que você precisa levantar e sair da onde que você está e adorar a Deus todos os dias. Você precisa entender que você precisa buscar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos entender isso, que sem Deus não somos nada, nós não vamos a lugar nenhum. Nós somos fracos, somos de carne e osso. Você morre daqui para ali. E isso tem acontecido tão rápido, né, que eu já tenho até medo de perguntar a algumas pessoas. Ontem mesmo eu fui numa cidade próxima aqui e parei para poder ver se eu achava um amigo de infância. Aí na hora que eu cheguei lá, eu não achei o irmão. Eu ia perguntar pelo pai e pela mãe, mas eu não perguntei. Eu falei, não vou nem perguntar, que as pessoas estão morrendo numa rapidez tão grande, né? Nós não podemos deixar isso acontecer antes de cumprir o nosso chamado aqui na sua terra. Nós não podemos deixar que isso aconteça na minha vida, na sua vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer isso de mim, Ele quer isso de você. Jesus ainda não voltou para buscar a tua noiva, que Ele está esperando você se preparar. Ele está esperando eu me preparar para que Ele volte, para que Ele nos leve. Meu irmão, não queira ficar aqui nesse lugar. A cada dia que passa tem ficado pior. A cada dia que passa as coisas têm ficado mais difíceis, né? Você vai comprar qualquer coisa hoje, é quase o dobro do preço de um ano atrás. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós precisamos andar, nós precisamos adorar, nós precisamos olhar para o alvo, nós precisamos se importar com o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos importar com o que vai acontecer hoje, aqui e agora, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Você está preparado? Você está preparado para ser arrebatado, para ser levado ao céu? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu estou preparado?